Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de bordado. E na aula de hoje nós faremos o risco de um suporte para plantas, com plantas, né? Mas sabem aquele tipo de suporte que está muito na moda, que é feito de macramê? Então, vou tentar reproduzir um desenho aqui com vocês que fique parecido com esse suporte, tá bom? Eu vou mostrar um desenho que eu já fiz, aqui eu já coloquei o que eu vou precisar para a aula de hoje, que é uma folha qualquer, do tamanho que você possa depois transferir para o seu tecido, um lápis, né, alguma coisa aí para marcar, eu tô usando uma lapiseira, a lixa de unha, o papelãozinho que eu sempre utilizo aqui, que é reciclável, que é fininho, para a gente fazer algum tipo de molde, tá bom? Queria dizer também que as próximas aulas, né, daqui por diante, elas terão também uma mistura de tintas, né, com tintas de tecido. Então, como não é algo que a gente sempre fez, eu vou começar esse conteúdo novo, né, de mistura com tintas, bordado e pintura, com algo bem fácil, tá bom? Que você possa aí, quem nunca, né, pegou no pincel na vida, consiga também acompanhar com tranquilidade, sem preocupação, para que essa aula seja relaxante, né, e não o contrário. Então, eu vou mostrar aqui, em primeiro lugar, né, até um pouco envergonhada, os meus rascunhos, tá bom? Só para a gente poder ter uma ideia do que vai ser, mas eu vou fazer algumas modificações. Então, aqui, olha, é como a fruta coco, né, que a gente usa às vezes também para colocar uma plantinha, cortando ela na metade ou um pouco mais da metade. Eu pensei, então, né, em fazer esse formato de coquinho aqui, né? Também de puxar aqui as linhas para cima, mas mais ainda, então eu já sei que o meu suporte ele vai ser grande, ele vai ser maior do que esse que eu tô fazendo aqui, que eu fiz aqui porque a folha já estava acabando, né? Então aqui na folha que eu vou fazer hoje, esse suporte vai ser mais comprido, tá? Então, eu vou fazer a distância aqui para que essas cordinhas que deixam a planta suspensas, elas fiquem mais, assim, distantes, né? Da onde a gente prende, né? Um preguinho, um parafuso, e onde vai ficar a planta propriamente. Vocês podem observar aqui que as plantas, elas são bem simples de fazer. São aqueles... depois a gente vai, né, também tentar trabalhar melhor tudo isso, mas a princípio as folhinhas das plantas são corações, né? Tem inclusive algumas plantas que têm esse formato. Eu aqui em casa tenho aquela plantinha jiboia, né? Que ela também cai assim, dependendo de como você pendura. E a folhinha ela é bem arredondadinha, assim, bem bonitinha. Bem parecida, inclusive, com coração. Não precisa ficar perfeito esse coração, por isso que nós vamos usar o papelão, né? Que assim a gente consegue também fazer uns formatos e utilizar vários tamanhos, vários, né, diferentes, tá bom? Também vou utilizar algo arredondado. Eu escolhi a tampinha do requeijão, por conta do tamanho, tá bom? Tô até pegando aqui, mas é a tampinha, tá? Ó, vai ficar um pouquinho maior do que esse que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá bom? Então, nessa aula, nós vamos fazer o risco, somente o risco. Aí, na próxima aula, a gente faz um pouco de pintura, né?
e a gente vai intercalar esse conteúdo de pintura com bordado, tá bom? Então, vamos lá, peguem aí os materiais, pausem o vídeo e aí a gente vai dar continuidade. Eu também queria que vocês pensassem em qual tecido que esse desenho vai ser passado. Ele vai ser transferido para qual tecido? Vai ser para um pano de, tipo, pano de prato? Vai ser para um pano menor? Para qual tamanho vai ser passado? Vai ser transferido? Por quê? Porque aí vai ser o tamanho da circunferência que você pode ter ou não, né? Então, você tem que calcular antes o tamanho disso, para que o seu desenho não fique maior do que o tecido que você tem, tá bom? Então, é importante pensar isso também, né? Também vou mostrar aqui um outro rascunho que eu tava fazendo, né? Esse aqui foi com o tamanho de um pires de café, um tamanho de um pires pequeno. Só para ter uma ideia, né, que a circunferência aqui, ela não ficou pela metade, como esse desenho inicial que eu mostrei, olha, que ele tá bem divididinho aqui na metade, mas ele ficou um pouquinho acima, né, ele fez um pouco a curva aqui e parou, tá? Então, vamos iniciar fazendo essa circunferência. Eu vou centralizar, a minha folha de sulfite nem aparece inteira aqui no vídeo, mas... Olha, vou deixar aqui um espaço bom para que as folhas possam cair, tá? E para cima, um espaço em que depois ela vai ser pendurada, vai ter alguma coisa aqui mais ou menos aqui, assim, tá bom? Então, olha só, centralizo minha circunferência, eu vou marcar um pinguinho na altura que eu quero, até a altura que eu quero. Por enquanto, nós estamos trabalhando com lápis. Quando eu for riscar, que tiver ótimo, eu vou fazer 2 mais ou menos na mesma direção. Aí, eu troco, eu coloco a caneta para passar por cima desse risco, tá bom? Para ficar mais forte. Agora, a gente pode errar à vontade. Vou ligar esse ponto até o outro. Tá? Deixei aqui mais ou menos, né, a mesma distância aqui do papel, centralizei. Então, aqui eu centralizei, coloquei aqui a minha lixa e vou marcar um pouquinho abaixo dessa linha final aqui, né? Um pouquinho só, tá bom? Só, não precisa nem ser muito alinhado, não. Vou marcar uns 3 pontinhos, tá? E eu vou unir aí aqui, um ponto mais alto, mais ou menos na altura aqui da... Pode fazer também utilizando a régua ou a lixinha aqui, só para ter uma ideia. Eu vou ligar esses pontos à mão livre mesmo, tá? Se você quiser ligar com alguma coisa arredondada ou mesmo com a lixa, também pode, tá bom? Ó, até sai um pouquinho, mas não tem problema. Que eu quero que fique esse arredondadinho, tá vendo? Aí, onde precisar, eu venho com a borracha, acerto para ficar mais arredondadinho. Tá bom? Então, deixem essa parte aí do jeito que quiser. Também pode deixar reto, mas eu que quis fazer com esse detalhezinho, tá bom? Então, acertem aí do jeito que ficar melhor pra vocês e vamos pra próxima parte. Agora, antes da gente começar a fazer aqui a parte do macramê, né, dos fios, eu queria fazer no papelão, agora esse aqui a gente deixa um pouquinho de lado, vários tamanhos de coraçãozinho. Eu já ensinei aqui em um outro vídeo fazer coração.
E eu queria lembrar que na folhinha que eu mostrei aqui como exemplo, esses corações, eles estão bem diferentes um do outro, né? Olha, tem de tamanhos diferentes, né? Então, eu vou fazer alguns aqui. Dá pra gente utilizar a lixa de unha ou alguma outra circunferência pequena, tá? Depende do tamanho do coração que você vai fazer. Eu sempre gosto de ensinar desse jeito aqui para quem nunca fez o coraçãozinho. Então, vamos marcar aqui um pontinho aqui, na mesma reta, mais ou menos, um pontinho aqui em cima. E aí, a gente vai, olha, pegar a parte aqui da lixa e vamos tentar colocar aqui mais ou menos na direção. Vai ficar um pouquinho fora, mas depois a gente acerta. Esse pinguinho aqui de baixo, olha, a lixa ela tá inclinada. Eu vou fazer aqui o contorno. Posso fazer o contorno e depois eu acerto isso. Ficou fora, tá vendo? Se eu quiser que essa parte seja mais estreita, eu só faço isso aqui, ó. Arredondo, puxando para o pinguinho que eu coloquei. Se eu quiser um coração mais abertinho, aí eu mantenho essa marcação que eu fiz aqui. Então, vamos fazer aqui o outro lado. Mais ou menos na mesma altura. Tá um pouquinho de barulho, mas não tem problema, que a gente entende. Aqui. Vamos fazer o outro lado. A gente pode deixar também, olha, a régua, né, no caso aqui eu peguei a lixa porque ela tem também a parte arredondada. Deixa o pinguinho aparente. Tá? Se você quiser também fazer a mão livre, eu prefiro até, né? Olha só, a mão livre. Faz um ladinho, eu gosto até que aí eu puxo uma pontinha diferente do outro lado. Ó, aqui. Aí eu venho com a borracha, eu apago, eu melhoro. Eu faço como eu achar que fica melhor. Tá vendo? Não é sempre que sai de primeira, mas não tem problema. Olha. Também você pode fazer, como eu já mostrei no outro vídeo que eu tava dizendo, olha, eu faço as duas linhas, por exemplo. Faço a linha de cima e a linha de baixo. Aí, eu vou inclinar aqui a lixa dentro dessas duas linhas. Aí, vou fazer aqui um lado. Né? Devia ter inclinado um pouquinho mais, mas não tem problema. Aí, o outro lado. Posso até unir aqui já com esse pontinho que ficou aqui embaixo. Tá? Então, vocês podem notar que a posição da lixa tá inclinada, sempre inclinada. Tá? Então, olha só. Aqui ficou bonitinho, que pegou até uma parte aqui da lixa. Ó, aqui ficou faltando a pontinha, então, ou eu afunilo aqui em cima e acerto isso assim, ó. Ou eu posso puxar pra baixo, porque isso aqui vai ser recortado, né? Essa daqui eu gostei mais do que as outras. Talvez esse jeito que eu mostrei aqui, utilizando linhas de apoio, fiquem melhor. Não sei se dá pra ver direito aí no vídeo, olha. Tá? Então, vocês podem fazer aí de tamanhos diferentes, pequenininho, diferentes, né? Tamanhos pequenininhos, tamanhos maiores, menores. Eu vou fazer alguns aqui, vou recortar pra gente continuar o nosso risco, tá bom? Agora eu já recortei aqui, então, alguns tamanhos diferentes de coraçõezinhos, né? Como eu havia dito. E antes de colocar aqui os corações,
Eu só vou marcar 4 pontos para poder puxar aquelas cordinhas que eu já comentei, tá bom? Então, tentar dividir aqui, ó, um pontinho aqui, mais ou menos, né? Só para ficar um pouquinho mais harmônico o nosso desenho, tá? Só esses pontinhos só para poder fazer o desenho. Então, que assim a gente posiciona o coraçãozinho sem pegar essas cordinhas, né? Tá? Então, eu também vou escolher aqui pontos que estejam no meio desses que eu já marquei aqui em cima. Então, por exemplo, eu fiz um aqui, agora eu vou fazer um outro aqui entre os dois. Aqui é a mesma coisa, entre os dois, né? Então, aqui eu fiz 4 pontinhos, aqui eu vou fazer 3, só que tentando mais ou menos centralizar, tá bom? Então, a cordinha, ela vai ser puxada, não precisa ser retinho, pode ser a mão livre mesmo, que a gente puxa meio curvo, né? Acho que fica mais bonitinho. Tá? E agora, a gente vai direcionar esses 3 pontinhos aqui para baixo. Tá? Então, vou marcar aqui um ponto central. E vou puxando as linhas, mesmo a mão livre. Se você tiver com muita dificuldade em fazer a mão livre, você pode utilizar até o próprio potinho do requeijão lá, a tampinha, para ligar esses pontos, só que vai ficar muito mais curvo, né? Ele vai ficar bem arredondadinho assim, como essa linha aqui de fora, tá bom? Mas dá também, né? Então, aqui é só pra gente ter uma ideia, para poder continuar o nosso risco com a posição dos corações. E aqui, como eu disse, que tem um pontinho, onde vai ser preso o nosso suporte, eu também vou puxar daqui para esse pontinho. Eu vou fazer a mão livre, porque eu não quero que esse ponto, que fique tão retinho, né? As cordinhas, elas sobem um pouco curvas, né? Mas você pode também escolher fazer utilizando alguma objeto de apoio, uma peça aí que você tenha que possa te auxiliar, tá bom? Só não indico usar uma reta, você pode tentar fazer pontos e ir ligando também, né? Porque quando você for passar isso pro tecido, esses pontinhos de apoio que servem como guias, eles vão desaparecer, não é? Então, agora a gente vai posicionar aqui os coraçõezinhos, tendo em vista também que a folhagem, né, ela sai daqui de dentro do coquinho e desce, né? Então, eu vou imitar aqui, né, um pouco esse galho essas ramificações aqui da folhagem. Eu posso ir fazendo e depois, se houver necessidade, ó, tô fazendo livremente aqui, puxando,
Se houver necessidade de modificar alguma posição, eu apago. Ó, esse aqui eu quero que abre mais. Esse aqui eu vou apagar. Então, a gente vai brincando e encontrando uma harmonia no nosso desenho. A imagem que nos agrade mais, tá bom? Então, vamos fazendo aí. Agora, vamos começar. Vou fazer aqui um pedacinho. Usando os corações na posição que eu achar que vai ficar melhor. Vou até subir um pouquinho mais. Seguro firme e faço contorno. Eu posso aqui brincar com os meus moldes também e posicioná-los da melhor maneira, tá? Aqui eu vou encontrando a posição que me agrada mais e eu sempre digo nas minhas oficinas, né, nos vídeos, que é muito importante, no meu ponto de vista, observar também as plantas naturais, né? Porque assim você também consegue colocar um pouco mais de naturalidade nos seus trabalhos. A forma como as plantas crescem, né? Detalhes de movimentos, porque às vezes a gente tá muito querendo fazer tudo muito certinho, muito retinho, e aí tira um pouco o balanço natural da planta, né? A planta, ela não cresce assim, reta, né? Geralmente ela tem a folhagem, ela vai crescendo em galhos circulares, eles vão fazendo um movimento, né? Então, eu vou tentar aqui reproduzir isso. Eu vou colocar também uma folhinha aqui bem no centro aqui do meu coquinho, como se tivesse realmente saindo aqui do vaso, que às vezes acontece, né, de uma mudinha tá tão pequenininha e ela brota com uma única folhinha, depois que vão crescendo as outras, né? Então, eu vou colocar aqui também isso. Aí, o que que eu faço? Como a folha vai estar sobre essa parte aqui do coquinho que eu já tinha desenhado, eu tendo aqui a minha borracha, eu apago esse risco central, porque o que vai prevalecer é o que está acima. Puxei um aqui, aí desse mesmo, às vezes cresce outros, né? E a gente vai puxando aí até onde a gente achar que a planta deve chegar. Lembrando que ela é uma plantinha que fica realmente pendurada, né? Ela vai cair, então eu vou aproveitar o desenho aqui, colocar mais folhinhas para baixo também. Posso fazer de um lado, depois eu posso virar o molde também, o mesmo molde, virá-lo e encontrar um outro espaço aqui no meu desenho. Olha só.
Por exemplo, aqui, ele tava viradinho assim, agora eu posso virar ele e encontrar uma outra posição pro mesmo. Até mesmo aqui embaixo, olha só. Lembrando que na aula número 2 do canal, as aulas nossas são numeradas. Então, na aula número 2, eu tenho como transferir esse risco que eu estou fazendo para o tecido, tá? É muito fácil de fazer a minha transferência, que você não vai precisar de carbono. Se você tiver o carbono, você pode utilizar. Se você não tiver o carbono para tecido, aí você pode utilizar essa técnica que eu ensino na aula número 2. Posso virar o mesmo molde aqui para uma outra posição, tá? Eu aconselho realmente fazer em tamanhos diferentes de folhinha, que a planta ela não tem um tamanho só de folhinha, ela tá em crescimento, né? Então algumas vão ser menores do que as outras. Eu vou fazer vou fazer um risquinho aqui, olha, praticamente da largura de um dedo aqui, de um meu dedão, que é o mais largo, né? A largura de um dedão, aí vou puxar a franjinha. O macramê tem muito franjinha, né? Eu vou tentar também reproduzir. Essa franjinha, ela vai ser com linhas mesmo. Então, se você quiser, você pode parar o seu risco aqui e deixar que a gente faz a franjinha e ele vai ficar solto sem a necessidade do risco, tá bom? Então, esse aqui foi o nosso risco de hoje. A gente vai depois incrementar isso aqui, olha, com as linhas. Eu posso fazer essa imitação aqui de nozinhos, mas isso tudo eu acrescento depois, quando eu já tiver com o trabalho pintado, né? Pintado onde eu quiser pintar, e também quando eu estiver bordando, eu posso fazer estes nozinhos, né? Com a própria linha, para ficar bem saliente e passar essa ideia, né? Dos nozinhos do macramê, tá bom? Então, esse foi o nosso desenho de hoje. Aqui, se você quiser, você pode colocar aqui um círculo, simbolizando, né, um parafusinho. Pode fazer duplo também, como se fosse uma argolinha acrílica, né? Se quiser utilizar uma moeda, um botão de roupa, para fazer isso de uma maneira mais precisa, você também pode, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, eu espero também que você possa curtir, apertando aí no joinha do canal, possa compartilhar também este vídeo para que outras pessoas possam ser beneficiadas com este conteúdo, tá bom? Eu aguardo você então na próxima oficina para darmos continuidade. Um grande abraço.
Obrigada.